Vamos ler aqui um pouquinho a história de Jefté, um dos juízes. Juízes, por que o nome desse livro se chama Juízes? Porque ainda não tinha sido estabelecido os reis de Israel. Então o povo era liderado por homens e até por mulheres também. Débora foi uma juíza, pelos juízes que Deus levantava de tempos e tempos. Um desses juízes se chamou Jefté. Então diz assim: era então Jefté homem valente. Ele era um homem de guerra, era um herói de guerra, era um homem valente, era um soldado valioso. Porém filho de uma prostituta. Quer dizer, ele era um que se chamava de bastardo naquela época. Não era um filho legítimo. Então quando as pessoas acham que você não tem legitimidade, não importa as tuas qualidades, elas sempre vão te desprezar. Quando elas acham que você não faz parte daquele meio ali, daquele ciclo ali, daquela roda ali, daquela panelinha ali, por mais qualidades que você tenha, por mais méritos que você tenha, elas sempre vão encontrar um jeito de desmerecer você, de humilhar você. Então a história de Jefté começa dizendo que ele era um herói de guerra, ele era um homem valente. Porém ele era filho de uma prostituta. Gileade gerara Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. O pai dele teve outros filhos, e os filhos, quando cresceram, falaram assim: você não vai ficar aqui em casa. Quando nosso pai morrer, você não vai ter direito à herança, porque você é filho de uma prostituta. Você é um bastardo. Então expulsaram Jefté da própria casa. Versículo 3 diz: então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. Depois nós vamos falar desse nome, Tobi, terra de Tobi. E homens levianos, quer dizer, pessoas desocupadas, se ajuntaram com ele e com ele saíam. Passado algum tempo, por isso que você tem que ser paciente. Quem anda com Deus e quem é paciente, o tempo sempre vai, Deus sempre vai usar o tempo para colocar as coisas no seu devido lugar. Passado algum tempo, passado alguns anos, então tenha paciência. Você tem fé em Deus, sim ou não? Você crê na palavra de Deus, sim ou não? Deixa o tempo passar. Não há nada melhor do que um dia após o outro. Nunca despreze uma pessoa, a não ser que você tenha certeza que ela vai cair, nunca mais vai se levantar. Nunca traia uma pessoa, a não ser que você tenha certeza que ela vai morrer e não vai ressuscitar. Lembre-se de Pedro, negou Jesus quantas vezes? 3 vezes, porque ele tinha certeza que Jesus ia morrer, mas não ia ressuscitar, mas ressuscitou. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. E quando os filhos de Amon pelejaram contra Israel, quem é que não estava lá no exército de Israel? Quem é que não estava lá como herói de guerra? Quem é que não estava lá como valente, como sempre teve, defendendo o seu país? Jefté. E quando Jefté não esteve lá, porque era ele um dos líderes dos exércitos de Israel, o povo amonita começou a vencer o povo de Deus. E adivinha de quem os irmãos sentiram falta? Adivinha de quem os anciãos sentiram falta? Adivinha de quem o povo sentiu falta? Daquele homem que disseram: você tem um talento muito grande, você é um herói de guerra, mas nós não queremos você conosco, porque você é filho de uma prostituta, você é um bastardo, você não é um sangue legítimo, vai embora daqui. E Jefté criou o seu próprio exército. Como naquela época tudo era uma estação, como na nossa vida, tinha períodos que eram períodos de paz, tinha períodos que eram períodos de quê? Quando a guerra veio, todo mundo sentiu falta de quem? De Jefté. Tem uma coisa que as pessoas custam aprender, e tem gente que nunca aprende. Aprenda a fazer falta. Aprenda a fazer falta. Se você é uma pessoa que não aprende a fazer falta, o diabo sempre vai usar pessoas para te manipular espiritualmente, emocionalmente. Aprenda a fazer falta. Nenhum momento Jefté ficou implorando para os irmãos: por favor, eu não tenho onde morar, eu vou perder tudo, eu nasci nessa casa, eu cuidei de todos vocês. Nada. Quando mandaram ele embora, ele pegou as coisas dele, o que ele fez? Foi embora e foi cuidar da vida dele. Eu conheço gente que o diabo usa pessoas para pisar, para humilhar, para violentar, para fazer de tudo com a pessoa.
por incrível que pareça, a pessoa sente falta daquela que pisa nela, daquela que humilha ela. Ela sente falta do lugar lá no trabalho, aonde ela trabalha, parece uma escrava, porque ela é fraca emocionalmente, fraca espiritualmente. Por isso que você tem que cuidar do teu espiritual, você tem que cuidar do teu emocional, você tem que cuidar do teu coração, você tem que cuidar da tua cabeça. Porque tem gente que ela está sempre voltando para as mesmas pessoas, para os mesmos lugares, com essa desculpa: eu sinto falta. E não é você sentir falta, é as pessoas sentirem falta de você. Porque se você é uma mulher de Deus, se você é um homem de Deus, se você é uma pessoa cheia de fé, cheia da presença de Deus, você pode ter certeza que uma pessoa de Deus, ela faz falta. Tem gente, olha aqui para mim, tem gente que não pode se acostumar com a tua presença. Tem gente que não pode se acostumar com a sua presença. Você sabe qual é o problema de muita gente? Ela é muito acessível. Ela é sempre a primeira que responde o grupo, da família, dos amigos. Sabe aquela pessoa que tem que fazer uma festa da família, não tem casa para ir, ela oferece a casa dela. A casa dela é um livro aberto. Entra quem quer, faz o que quer. Algum parente, alguma coisa dá errado, vem para casa. Aí sabe o que acontece? O diabo, sabendo que você é aquela pessoa que todo mundo se acostuma com a tua presença, e tem gente que quando ela vê que você é muito presente, ela começa a pisar em você, a te usar, a te manipular. Tem gente que você não pode ser muito presente. Tem gente que ela tem que saber que qualquer deslize dela, ela não tem mais a sua confiança. Para você, a nota mínima para confiança é 100. Se alguém vier com 99, você já não confia mais. Eu não estou falando de todas as pessoas, mas tem algumas pessoas, e eu tenho certeza que enquanto eu prego isso, algumas pessoas estão passando aí na tua cabeça agora. Você pode ter certeza, quem é de Deus faz falta. Nunca mais a casa de Jacó foi a mesma depois que José foi embora. Nunca mais houve a paz que havia na época de José. Nunca mais houve alegria, porque Jacó entrou num luto eterno, tristeza eterna. Nunca mais os irmãos foram felizes como quando eles eram na casa de José. A mesma coisa aconteceu com Potifar, quando Potifar prendeu injustamente José. Quando José tirou o pé da casa de Potifar, a prosperidade também foi embora e se mudou para a prisão, porque a palavra de Deus diz que lá na prisão José prosperava. Então você pode ter certeza que se teve um cara que chorou amargamente a falta de José, foi Potifar. Aprenda a fazer falta. Aprenda a fazer falta. Jesus fazia falta. João capítulo 6, versículo 24, quando pois viu a multidão que Jesus não estava ali, não era a todo momento que as pessoas tinham acesso à presença de Jesus. As pessoas acreditavam que ele ia estar num determinado lugar, quando chegaram não viram ele. Jesus não deixava ninguém se acostumar com a presença dele. Quando pois viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Marcos capítulo 1, versículo 35 ao 37. No dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Mais tarde, Simão e os outros saíram para procurá-lo. Quando o encontraram, disseram: todos te procuram. Então Jesus acordava cedo, ia para um lugar orar e não falava para ninguém. Tem gente que tudo ela dá satisfação. Tem gente que pensa que humildade é ficar dando satisfação para todo mundo. Tem gente que tudo para ela: me desculpe, olha, eu não queria. Não, você tem que ter propriedade. Você tem que ter postura, compostura, caráter, espírito. Os discípulos levantaram: cadê Jesus? Jesus não estava lá, tinha sumido, e ele não tinha dito. Pedro perguntou para João, ele disse para onde ele ia. Não, João perguntou, ninguém sabia. Depois de um bom tempo, quando encontraram ele, Pedro disse: Senhor, está todo mundo te procurando. É melhor que as pessoas te procurem do que as pessoas te esqueçam. É melhor que as pessoas te procurem do que as pessoas te esqueçam. Não seja uma pessoa comum. Não seja uma pessoa comum, que as pessoas achem que vão achar você em qualquer lugar. Quando as pessoas te desprezarem, quando as pessoas te prejudicarem, quando as pessoas te expulsarem, fique tranquilo, Deus cuidará de tudo. Diga comigo: Deus cuidará de tudo. Deus cuida de quem é dele.
Amém? A Bíblia fala lá no versículo 3: então Jefité fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. Como é que chamava o nome da terra? Tobi, do hebraico para o português, bom, terra boa. Tobi quer dizer bom, Tobi quer dizer terra boa, Tobi quer dizer terra abençoada, terra do bem. Veja, ele não ficou desamparado. Deus guiou os passos deles e ele chegou num lugar chamado Tobi, e ali ele começou a investir, a trabalhar, e ali ele montou um pequeno exército, e ali ele começou a lograr bom êxito. Tobi quer dizer bom. Diga assim: Deus tem o melhor para mim, Deus tem tudo de bom para mim, Deus tem uma boa terra para mim. Amém? Então às vezes a pessoa fica chorando por migalha e se esquece de tudo de bom que Deus tem para você. Ele não foi atrás dos irmãos. Isso não é orgulho. Se humilhar para os outros não é símbolo de humildade. Você tem que entender que dentro de você habita o Espírito de Deus. Se você não se valorizar, ninguém vai te valorizar. A maioria das pessoas não estão nem aí para você. Foi os irmãos que vieram atrás dele, porque estavam precisando de ajuda. Você sabe que tem gente que só aparece na tua vida quando ela precisa. Tem gente assim na sua vida. Tem gente que fica meses, anos sem falar contigo. Quando você olha assim no WhatsApp, às vezes você já entrou no WhatsApp e a pessoa está escrevendo assim para você. Já aconteceu com você? Às vezes você entra sem querer no WhatsApp, está lá a pessoa, aí você fala assim: o que essa pessoa está escrevendo? Mas tem gente que você já sabe o que ela está escrevendo. Ela sumiu e ela vai te chamar: oi, sumida. Ela que sumiu. Vai vir com alguma chantagem emocional para pedir dinheiro. Só que tem gente que não sabe dizer não. Versículo 4: passado algum tempo pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejaram, foram os anciãos de Gileade buscar Jefité na terra de Tobi. Tem gente que vai lá, ainda vai te tirar do teu lugar, da tua bênção ainda. É ou não é verdade? A pessoa achava que tu ia morrer, achava que tu ia quebrar, achava que tu não ia conhecer outra pessoa, ela achava que ela era o teu mundo. Quando ela vê que você está estabelecida, quando ela vê que você está prosperando, quando ela vê que você se curou, quando ela vê que você deu a volta por cima para a glória de Deus, amém? Ela vai aparecer lá. Você pode ter certeza que eles vão lá tomar um café. E disseram a Jefité: vem ser nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefité disse aos anciões de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim e me expulsastes da casa do meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estáis em aperto? Não tenha medo de falar para as pessoas que elas estão perdoadas, mas que você lembra de tudo que foi feito com você. Jefité disse: por que vocês estão vindo aqui me procurar? Vocês não me mandaram embora? Vocês não disseram que eu não servia? Por que vocês vêm agora me incomodar? Porque tem gente que usa o tempo para achar que você teve algum lapso de memória. Acha que esqueceu. Jefité deixou bem claro que ele seguiu com a vida dele e que Deus estava abençoando, mas ele deixou bem claro que, apesar de não guardar mágoa, ele lembrava de tudo. E ele ainda disse assim: vocês estão me procurando agora que vocês estão em aperto? Só em aperto? Só para isso que eu sirvo, para resolver problema? Para arriscar minha vida? Tem gente que, se você deixar, ela sempre vai colocar você para se arriscar, para quebrar emocionalmente, para quebrar financeiramente, para se arrebentar. Eles disseram: vem que você vai ser o nosso chefe. Tem uma guerra aí, nós queremos que tu vá na frente. Se morrer o primeiro logo é tu. Responderam os anciões de Gileade a Jefité: por isso mesmo tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon. Quer dizer, lute as nossas guerras. Cuidado para você não viver lutando a guerra dos outros, guerras que não são suas, problemas que não são seus, fardos que não são seus. Peça sempre a direção de Deus, para você não estar servindo de escudo humano, escudo emocional, escudo financeiro, para pessoas que sempre arrebentam você. Depois de um tempo elas voltam. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon, e ser o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefité perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para o combate, se eu tiver que lutar de novo por vocês,
contra os filhos de Amon, e o Senhor vos der a mim, quer dizer, Deus me der a vitória, então eu vos serei cabeça. Eu não quero ser chefe de uma guerra, eu quero liderar todos vocês em todo o tempo. Você cabeça na guerra, você cabeça na paz. Vou estar em cima na guerra, vou estar em cima na paz. Você é o líder de vocês quando tudo estiver dando errado, e a responsabilidade vai ser minha, mas também quando eu for o líder de vocês, quando tudo estiver certo, os louros, as recompensas vão ser minhas. Aprenda uma coisa, olha aqui para mim. Quando você resolve perdoar alguém que você tem que perdoar, mas perdoar não quer dizer que você precisa ter acesso de novo, ou precisa trazer aquela pessoa para a tua intimidade. Mas digamos, se você, como Jefté, resolveu perdoar como ele perdoou, e resolveu voltar como ele estava voltando, deixe bem claro as regras pelo que você está voltando. Jamais deixe as pessoas acharem que elas podem te trair de novo, te enganar de novo, mentir de novo, ferir de novo, porque se elas acharem que você permite isso, elas farão de novo, e você vai estar sempre caindo no mesmo erro. O que esses homens queriam? Eles queriam que Jefté fosse chefe da guerra, mas depois que a guerra terminasse, eles iam fazer a mesma coisa com ele. As pessoas são ingratas. Depois que o Winston Churchill ganhou a guerra, a Segunda Guerra Mundial, para o Reino Unido, as pessoas fizeram uma festa no país, e na reeleição dele para primeiro-ministro, não reelegeram ele, disseram para ele: a gente precisava de você na guerra, mas agora que a gente está em tempo de paz, a gente precisa de um outro homem para nos liderar em tempo de paz. O que ele ganhou depois de ter dado a maior vitória sobre Hitler na Segunda Guerra Mundial foi não ter conseguido se reeleger pelo povo que ele ajudou a salvar. A maioria das pessoas que você vai ajudar vão ser ingratas com você. Como Jefté já conhecia aquele povo, olha aqui para mim, como Jefté já conhecia aquele povo, ele já sabia que logo ele ia pegar uma punhalada pelas costas. Ele já colocou Deus no meio. Você sempre tem que colocar Deus no meio. Qualquer decisão que você tomar, Deus tem que estar com você, amém? Ele falou assim: olha, nós vamos fazer um juramento aqui, todos nós vamos fazer um voto com Deus. Essa guerra aí está perdida, mas se Deus for comigo e Deus nos dê a vitória, eu serei cabeça sobre vocês. Essa é a minha condição. Você sempre tem que deixar quais são as condições bem claras. As condições são essas. Se você não impor condições, o diabo vai usar pessoas, porque o diabo é um espírito. Ele usa o quê? Ele usa pessoas para bagunçar a sua vida. Teve uma pessoa que eu ajudei, ela me prejudicou profundamente. Aí, como o tempo passa, a pessoa precisou de novo. O que é que eu fiz? Ajudei de novo. Ela me prejudicou uma segunda vez e mais ainda. Estou eu sentado ali na frente, depois de um tempo, a pessoa aparece de novo, a terceira vez, sorrindo, conversando comigo, como se não tivesse acontecido nada, mas eu fiquei assim, quase, eu segurei meu queixo, que meu queixo ia cair, eu fiquei abismado. Eu falei: não é possível que o diabo tenha cauterizado a mente da pessoa. Será que a pessoa sofre de Alzheimer? Não é, mau caráter mesmo. Veio me pedir ajuda uma terceira vez. Eu falei: está perdoado, mas nunca mais eu confio em você, porque o diabo já te usou 2 vezes para tentar me destruir. Saiba que toda vez que você vier aqui, você está perdoado, mas você só vai ter uma resposta da minha boca: não. Você tem que deixar as regras bem claras, porque eu não sei se da terceira vez eu ia conseguir sobreviver, e seria muita falta de discernimento. Eu não poderia mais nem pregar a palavra de Deus, porque o homem estúpido não pode estar no altar pregando a palavra de Deus. Responderam os anciões a Gileade, a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Foi aí que ele aceitou. Teve que ter feito um voto. Tem gente que você tem que sentar, olhar nos olhos dela e se: olha, eu te perdoei, eu estou voltando, vamos voltar, mas presta atenção, é assim. Se você fizer de novo, tem perdão de novo, mas ser perdoado, eu vou assumir, você nunca mais vai ter acesso à minha vida. Então Jefté foi com os anciões de Gileade, e o povo pôs por cabeça e chefe sobre si, e Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa.
Seja puro como uma pomba, disse Jesus, mas seja prudente como uma serpente. Cuide de você, que Deus está cuidando de tudo. Não deixe as pessoas se acostumarem com a tua presença. Um dia tocou o interfone lá de casa, uma pessoa: eu posso subir aí na sua casa, queria falar com você. Eu falei: não, eu desço, já para deixar claro que não vai se acostumar rapidamente com a minha presença. Se todo mundo se acostuma com a tua presença, o diabo começa a usar pessoas para prejudicar você.